Esse programa tá demais mesmo, viu? A cada episódio tá melhor, por isso eu peço palmas, palmas, palmas aqui pro nosso Hora do Enem. Não merece palmas não, tá? Não merece mesmo. Ué? Como não? Merece ao Tocantins inteiro, rapaz. Merece ao Brasil, o mundo. É ou não é? Vanessa Freitas, foi pra tu, hein? Gostei, hein? Gostei. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de falar de filosofia. Mas antes, não esquece que a gente está lá em tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Bom, agora sim chega mais professor Arthur Soares. Opa, tudo bem, Elaine? E aí? Beleza? Tudo bem com você? Certinho. Uma primeira questão que você trouxe nos leva a uma viagem à filosofia antiga. Por que essa filosofia é tão importante? Olha, a Grécia Antiga, né, a Antiguidade, de maneira geral, ela é o berço da filosofia. Não tem como a gente falar em filosofia sem lembrar dos gregos. Só para a gente ter uma ideia, a própria palavra filosofia já é uma palavra que vem do grego, né? Philo, de filia, é amor. E sofia é de conhecimento, de sabedoria. Então a filosofia já é uma palavra que, para entender, a gente precisa um pouco desse conhecimento do que era o grego e esse contexto histórico da Grécia Antiga. Perfeito. Bom, a questão fala de Pirro de Élida. Isso. Quem foi Pirro de Élida? Pirro de Élida, ou Élida ou Elis, tudo bem? Elis ou Élida? Isso, os dois nomes são certos para falar da cidade dele, porque nessa época os autores eles eram conhecidos pelo lugar de onde eles vinham, né? Então, Tomás de Aquino, ou o próprio Leonardo da Vinci, você sabia dessa? Não. Leonardo da Vinci é da cidade de Vinci. Pois é. Essa é impactante, né? Que isso? Essa não sabia mesmo. Pois é. Muito então, maneiro. os autores, eles eram conhecidos pelo lugar de onde eles vinham, né? Então, eu seria o Arthur de Niterói e a gente era conhecido pelos lugares de onde a gente era. Lande de Patinga. E aí a mesma coisa. E a mesma coisa com Pirro, então. Pirro é da cidade de Elis, só que ele vai viajar bastante com o imperador Alexandre o Grande. Ele entra para uma espécie de comitiva do Alexandre o Grande, e eles saem numa expedição pela Ásia, eles vão conhecer a Índia. Então, ele era um filósofo grego, mas que percorreu bastante do mundo na época dele. E ele fundou a corrente que a gente conhece como ceticismo, certo? Então, ele foi o primeiro cético da história. Não, calma aí. Então, quais são as características do ceticismo? O ceticismo é uma filosofia que tem uma relação direta com a dúvida, certo? Ser cético significa duvidar de alguma coisa. Tanto é que a gente usa isso em âmbitos que não são filosóficos. Por exemplo, se você me perguntar sobre astrologia, eu poderia te dizer que, não, eu sou um pouco cético quanto à astrologia. Significaria dizer que eu duvido, que eu não acredito na astrologia. Então, a gente usa esse termo para falar de qualquer forma de dúvida. Mas na filosofia, é aquele grupo de pensadores que acredita que não tem como a gente obter uma certeza. Ou pelo menos a gente não sabe se dá para obter alguma certeza, né? Então, será que o conhecimento é possível? Esses são os filósofos que dizem, não sei se o conhecimento é possível ou não posso afirmar nada sobre isso. Então eles vão se manter na dúvida, né? O local dos céticos, de maneira geral, é duvidando da realidade à sua volta. Partiu questão? Bora lá. Aí, questão 28 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Isso aí. A gente tem primeiro um textinho do Diógenes Laércio, que foi ele era um biógrafo, ele escrevia sobre a biografia dos filósofos antigos. E esse aí é um trechinho da biografia do Pirro. Então ele diz assim: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Então, para quem não sabe, arbítrio é a escolha, né? A questão das opções, né? De se fazer algum tipo de escolha. E a pergunta mesmo é a seguinte: o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se pelo quê? Então a gente tem que encontrar uma alternativa
que trate dessa dúvida, né? Que trate da questão da incerteza. Então a letra A diz assim: desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Essa daí não pode ser, porque o que o Pirro está dizendo é justamente que nada é uma verdade absoluta, mas que tudo está no âmbito da convenção, da gente se organizar e criar um acordo entre a gente. Olha, a partir de agora, a gente vai combinar que quando o sinal estiver vermelho a gente para, quando o sinal estiver verde a gente segue. Então, é tudo no âmbito da combinação. Então, não pode ser a letra A. A B diz o seguinte: atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Essa daí, ela também não está inteiramente correta, apesar dela ir no ponto que é a busca da felicidade. Todas as correntes que pertenceram a esse período, o período helenista, elas tinham essa preocupação com a felicidade. Como viver de modo a alcançar uma vida feliz, certo? Então, quais são as correntes que estão nesse mesmo grupo, no helenismo, né? Os céticos, que são o Pirro e a corrente deles, os estoicos, os cínicos e, por último, os epicuristas, do jardim de Epicuro, da busca pelo prazer. Essas 4 correntes estão em busca de alcançar a vida feliz. Só que esse não é o aspecto principal aqui no ceticismo. Porque o que leva à vida feliz, ele vai dizer, é você não cometer equívocos. E a melhor maneira de não cometer equívoco é não afirmando nada. Letra C agora. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Essa sim é boa, porque ela vai direto no cerne do ceticismo, que é essa ideia de devemos agir indiferentemente ao mundo à nossa volta, porque a gente não tem como dizer se as coisas são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. Então, um cético, assim, radical, como foi Pirro, né? Um cético pirrônico, ele diria, por exemplo, que eu não sei se a morte é um bem ou um mal. Eu não sei se eu deveria evitar a morte, porque eu não posso afirmar nada sobre ela. Então, eles são bem radicais mesmo nesse sentido. A letra C, então, ela parece a mais correta. Vamos dar só uma olhada na D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Não, aceitar o determinismo seria dizer que você conhece alguma coisa da realidade, que a realidade é, por exemplo, determinista, e os céticos nunca vão afirmar nada. Nem isso. Nem mesmo isso. E aí a letra E, a última, ela diz: agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Que a gente cai naquele mesmo problema, né? Como que os céticos vão definir o que é a virtude, o que é a sabedoria, o bem e a beleza? Eles teriam que afirmar alguma coisa. E eles não afirmam. E eles não afirmam nada. Então, essa também não pode ser. A gente fica com a letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Então, os céticos são esses que vão dizer, olha, eu não posso dizer se o conhecimento é possível ou não. Eu não posso dizer se o céu é azul ou não. Eu não posso dizer se hoje está de dia ou de noite. Por quê? Porque os meus sentidos podem me enganar, porque tem muitas opiniões contrárias, eu não consigo afirmar nada. Só afirmando eu posso estar errado e é no erro que eu fico triste, certo? Então a lógica deles é uma vida feliz é uma vida sem erro. Uma vida sem erro é uma vida em que eu não afirmo absolutamente nada. Isso não parece um tanto racionalista, assim, cartesiano? Olha, tem bastante a ver. A próxima pergunta que eu separei, inclusive, vai ter a ver diretamente com o Descartes. Só que é um pouco anacrônico, é um pouco fora do contexto, fora da época, chamar eles de racionalistas, porque o racionalismo mesmo, ele vai ser inventado na modernidade. O Descartes é o principal representante do racionalismo. Mas sim, tem muita relação. É legal você estar farejando esse quê de racionalismo nos céticos, porque o racionalismo ele vai se apossar, ele vai utilizar o método cético para encontrar as certezas. Então, até hoje, essa ideia de que o cientista ele tem que ser um cético em alguma medida é essa ideia de desconfiar das coisas para aí sim a gente buscar as respostas corretas. Perfeito. Chega mais, professor. Bom, aqui entre nós, alguém pode ser cético radical hoje em dia? Consegue? Eu acho que é impossível esse tipo de ceticismo, assim, absolutamente radical, porque a gente vive com essas certezas, sabe? Por exemplo, quando eu me apoio na mesa, eu acho que a mesa vai me segurar. Quando eu dou o meu próximo passo, eu acho que o chão vai me sustentar. Sim. Né? Eu acredito que a próxima vez que eu respirar, eu vou conseguir oxigênio e não teria como
duvidar, entende? É inclusive um esforço a gente assumir essa postura de ceticismo total, pleno. Eu diria que impossível também. Apesar de que as histórias do Pirro são até um pouco mitológicas ou lendárias nesse sentido, porque dizem que ele não desviava das coisas. Então, por exemplo, tem uma história em que Pirro está andando para um precipício. E as pessoas falam, ô Pirro, cuidado aí, tem um precipício ali na frente, se eu fosse você, Dá uma eu ia devagar. segurada na hora. E ele assim, não, mas o precipício é um bem ou é um mal para o ser humano? Será que eu E devo andando. desviar? E ia andando e caía do precipício, caía no poço, era atropelado pela carruagem, o cachorro mordia ele. O cachorro latindo pra ele, ó, cuidado com esse cachorro que ele vai te morder. Ele, não sei, não posso afirmar. Você tá dizendo, eu não sei se vai Exatamente. morder ou não. O que é uma postura um tanto quanto, né, Inconsequente. inconsequente. Entendi. E perigosa, né? Não recomendo. Bom, e agora a gente dá um pulo lá pra filosofia moderna. E aí a gente já lembra logo de Descartes, que falou a famosa frase, penso, logo existo. Exatamente. Então, a gente está dando um pulo grande aqui. A gente pulou toda a Idade Média, que dá mais de 1000 anos, certo? O Descartes está por volta de 1600, 1500, e o Pirro é antes de Cristo. Então, a gente dá um salto bem grande aqui. Na verdade, o Descartes ele tem relação direta com o ceticismo, porque ele vai, inclusive, ele está em um contexto, Descartes está em um contexto em que o ceticismo veio ganhando força. Na verdade, durante a Idade Média, durante esse período em que a igreja foi um pouco dominando as questões da filosofia, surge uma vertente da filosofia que é a seguinte: eu não posso afirmar nada, o ser humano ele é imperfeito, ele não consegue encontrar a perfeição da verdade. Então, qual é a nossa maneira de lidar frente a esse mundo que não tem uma verdade clara e explícita? Bom, a minha melhor maneira de lidar com isso vai ser de acordo com a Bíblia, de acordo com os textos sagrados, de acordo com as respostas da religião. Então, é o que a gente chama de um ceticismo fideísta, um ceticismo em que a fé em Deus vai substituir esse momento de angústia por não ter respostas e por não conseguir alcançar essa verdade. Cético a tudo, menos a... Religião, exatamente. Já que eu não posso encontrar a verdade, eu vou confiar na religião pelo que ela me diz. Exatamente. E aí, o Descartes ele está nesse contexto, ele está meio que travando uma briga contra os céticos. Ele quer afirmar que sim, que é possível encontrar alguns tipos de certeza e ele quer provar isso, mostrar como isso é possível. Então, é por isso que ele vai chegar nessa frase famosa de que penso, logo existo, que é conhecido como o argumento do cogito. Entendi. Bom, e se ele tivesse vindo uns 300 ou 600 anos antes? Você acha que rolaria essa frase? Pois é, a gente sempre fica perguntando isso, né? Caramba, e se Sócrates não tivesse ensinado Platão, e os sis da filosofia, né? Eu gosto desses experimentos, assim. Mas, em geral, a gente acredita que não, que Descartes não poderia vir muito antes pelo contexto. Então, é importante esse contexto no qual o Descartes está inserido, sabe? A gente se entende hoje em dia como representante de uma época, sabe? Como alguém que é formado por uma época. Então, a gente está aqui hoje, por exemplo, sei lá, sem usar a cartola ou um monóculo, diz respeito à nossa época, diz respeito ao momento em que a gente está vivendo, certo? É muito característico da época e acabou, e é isso. Exatamente. Então, eu acredito que não daria para ter um Descartes, assim, 300 anos antes ou 500 anos. Se viéssemos em outra época, seríamos pessoas completamente diferentes. Exatamente. A gente pensaria diferente, a gente falaria diferente. Tá certo. Então, bora ver a questão? Bora. Questão 30 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo. Muito bem, galera. Para começar, a gente tem um textinho da coleção Os Pensadores, que é uma coleção brasileira e que tem uma tradução muito legal. O texto do Descartes aparece assim: após ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que eu enuncio, ou que a concebo em meu espírito. Então, para começar, o Descartes está pensando em espírito como um sinônimo de mente, tá certo? O espírito é isso que pensa dentro de mim. E quando ele fala, então, essa proposição, eu sou, eu existo, é porque, na verdade, a frase que o Descartes escreve não é exatamente essa de penso, logo existo. É essa daí, eu sou, logo eu existo. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que,
para pensar, para ter uma ideia, né, sendo pensada, é necessário que haja alguém. Uma ideia não pode ser pensada pelo nada. A gente não anda e encontra uma ideia virando esquina ou sozinha. As ideias, elas só acontecem em um lugar, que é a mente humana, que é o espírito humano. Então, sempre que um pensamento acontece, tem que ter alguém pensando isso. Certo? Existe algo. Logo, sempre que alguém pensa, sempre que eu penso, que você pensa, essa pessoa tem que existir como o quê? Como o agente desse pensamento, como aquele que pensa. Autor ali, né? Isso, exatamente. Muito bem, então vamos para a pergunta. A pergunta é assim: a proposição eu sou, eu existo corresponde a um dos momentos mais importantes na ruptura da filosofia do século XVII com os padrões da reflexão medieval. Aí a letra A vai dizer, por estabelecer o ceticismo como opção legítima. Vamos lá. Essa opção legítima que o Descartes está analisando aqui, ela já era uma opção que rolava, tanto é que eu falei do ceticismo fideísta. A gente precisa investigar exatamente qual é a posição que o Descartes toma em relação ao ceticismo. E ele vai usar o ceticismo como uma metodologia. É o que a gente chama de ceticismo metodológico ou de dúvida metódica, certo? Que é essa ideia de usar a dúvida como uma ponte para alcançar a verdade, para alcançar o conhecimento. Então, a letra B. Utilizar silogismos linguísticos como prova ontológica. Essa ia ter alguns alunos meus que iam adorar essa, porque ela tem umas palavras difíceis, tipo silogismos e ontológica, e eu tenho uns alunos que adoram umas palavras difíceis, eles já marcam imediatamente. Mas calma, essa não é a melhor das opções. Na verdade, o silogismo é aquela estrutura lógica, né, de que, por exemplo, o mais famoso é aquele do Sócrates, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um silogismo, essa organização entre duas premissas e uma conclusão. Então não tem a ver com o que a gente está tratando aqui. A gente poderia já eliminar essa a partir daí. Então, vamos dar uma olhada na letra C. Inaugurar a posição teórica conhecida como empirismo. Não. O Descartes ele não é um empirista. O empirismo é a corrente contrária ao racionalismo, que essa sim é a posição do Descartes. Descartes é um racionalista. Para ele, a razão é o que é mais importante na busca pelo conhecimento. Então essa daí está completamente errada. A letra D diz assim, estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento. Indubitável, ou seja, que não se pode, né, esse duvidar, que não pode ser colocado em dúvida. E é exatamente esse o ponto que o Descartes está querendo dizer. Ele está falando, olha, ninguém pode duvidar da própria existência, porque pensar já é a prova da nossa própria existência. Pensar já é uma atividade da mente, então a sua mente tem que existir para você pensar e poder dizer eu penso. Então essa é uma ótima alternativa. Vamos só dar uma olhada na letra E. Questionar a relação entre a filosofia e o tema da existência de Deus. Então, Descartes não está falando aqui da existência de Deus, ele está falando da existência de si mesmo, ele duvida de si mesmo. A segunda meditação, né, esse texto chama as meditações. E tem 7 meditações. A primeira é essa em que ele vai duvidar de si. A segunda é a meditação em que ele vai tentar provar que Deus existe. Então, o Descartes ele não duvida da existência de Deus. Até pelo contexto em que ele está, se ele duvidasse da existência de Deus, talvez ele não fosse muito bem aceito. Não certo? sobrevivesse tanto. Não sobrevivesse tanto tempo, exatamente. Então, a letra E também está errada e o correto seria a letra D, estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento. O Enem está chegando, então além de Descartes, que outros autores podem aparecer no Enem? Olha, o meu palpite é de que vão aparecer autores anteriores ao período contemporâneo, ou seja, modernos, igual o Descartes, igual o Hume, Bacon, Kant, autores antigos como Platão, Aristóteles, Sócrates, os clássicos, né? Mas também os pré-socráticos, então Parmênides, Heráclito. Eu ficaria mais nesses autores clássicos. E eu não sei que nada sei. Eu sei que chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Duvida? Que tal pensarmos a filosofia do ponto de vista da cozinha? Pode ser? Claro. Se uma faca tivesse a lâmina virada para dentro, ela cortaria a si mesma? Interessante, né? Paradoxo essa.
Uma faca se cortar, cara, acho complicado, acho difícil. Você consegue se virar do avesso? Não dá pra se virar do avesso. Quem A pessoa dá um bocejo que você vira do avesso. Não sei. É uma dúvida. Vamos ser céticos, então. Agora sabemos. Entendi. Vamos lá. Por que o pão sempre cai com um lado da manteiga no chão? Essa eu queria saber também. É uma das leis de Newton, devia ser uma das leis de Newton, né? Um pote de sorvete perdido no congelador. Como Descartes analisaria? É um pote de sorvete mesmo? Ou é um pote de feijão? Porque os sentidos enganam a gente. Descartes já estava esperto nisso, né? E a gente tem que conferir muito bem se esse pote é de sorvete ou de feijão, não é verdade? Senão esse pote pode acabar enganando a gente. Cabe ser cético aqui mais uma vez. Né? E a mesma situação, o que Hume analisaria? O Hume já diria que não dá pra saber, né? Não dá pra gente ter certeza se aquilo que tá lá é um pote mesmo ou não. A gente tem que confiar na nossa experiência. A gente tem que abrir e comer. Exatamente. E mesmo se a gente abrisse e visse o feijão, a gente teria que experimentar? Porque, afinal de contas, vai que é só uma primeira camada de feijão e embaixo tá cheio de sorvete ali. E se não for feijão, for chocolate, que parece ser feijão? Aí você pode ter se dado bem, não é verdade? Ou não. Ou não, se queria feijão. Acabou comendo arroz com chocolate, foi horrível. E aí? Pode ser. E pirro, ia duvidar de tudo isso? Com certeza. Não podemos afirmar nada, nem se o feijão é feijão, nem se ele combina com arroz. Ele nem acreditar que tinha um congelador e que nem nada. Mas, Exatamente. não tem congelador. Não tem congelador, não tem pote, não tem nada. Exatamente. Pirro vai duvidar de absolutamente tudo. Esse foi Arthur Soares, aqui no nosso Momento Pop Mas Próximo. você disse que ia falar de comida e não falou do filósofo mais comestível de todos, que é o Francis Bacon. Se Francis Bacon fosse vegetariano. Seria um problema. Por quê? Ele seria o Francis Tofu ou Francis alguma outra coisa, mas Bacon não poderia. E se Francis Bacon comprar um queijo, ele seria Francis Bacon? Talvez. Essa foi perspicaz, eu nem percebi ela chegando. Você nem percebeu ela Nem chegando. percebi ela chegando. Tava que queijo, bacon. Esse foi Arthur Soares aqui no nosso Momento Pop Prof. Professor, o Enem tá chegando. Tá aí, atrás da porta. Então, assim, qual é o seu conselho, a sua dica para quem vai fazer a prova agora nessa reta final? Olha, eu acho que é legal a gente estudar o pessoal que a gente gosta, que a gente tem alguma familiaridade. Então, o Descartes, por exemplo, é um autor que escreve bem. Talvez eu goste do Descartes, eu já esteja percebi. puxando um pouco a sardinha. Mas a ideia é de procurar textos que tenham a ver com a matéria e que você gosta e que você se interessa. Porque é muito mais fácil, é muito melhor estudar coisas que a gente tem alguma afinidade, certo? Então, se você gosta das aulas aqui sobre Descartes, se você gosta do tema que Descartes está investigando, esse livro, As Meditações, que apareceu na questão que a gente viu, ele é um ótimo livro, é fácil de encontrar, os pensadores. Então, acho que lá, essa fonte, os pensadores, pode ser um ótimo primeiro contato, assim, para a galera que está querendo se aprofundar mais em filosofia. É isso aí, professor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Valeu, Você já é de Lani. casa, então sempre que quiser apareça. Nada. Beleza? Obrigadão. E não esquece, para ter mais conteúdo, é só ir no endereço que você já conhece, tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima. Tchau, tchau. Eu não sei que nada sei, porque sei que é hora do nosso Momento Pop Prof. Duvida? Não tava valendo não, né?